Essas análises, outra coisa que todo mundo deve prestar atenção são as análises sábias sobre qual é a relação de força dentro das Forças Armadas, ou seja, dos comandos militares da oficialidade. Por quê? Porque ninguém sabe qual é essa relação de forças. Isso não é público. Você só tem algumas manifestações. Por exemplo, com a manifestação do general Mourão e o apoio que foi dado pelos outros generais, nós sabemos que a posição a favor do golpe, se não é unânime, é amplamente majoritária. Que a ala golpista tem uma presença muito forte dentro do comando, que ela controla isso daí, porque o cidadão foi defendido por um monte de gente. O general Mourão. É a única coisa que a gente sabe. Como é que é a relação de forças dentro do alto comando das Forças Armadas? Quem que sabe? Quem que participa dessas reuniões? Quem que conhece todas essas pessoas? O que elas pensam, o que elas discutem na reunião do alto comando? Isso é público, por acaso? Eles contam para alguém qual é a posição? Logicamente que deve ter industriais aí, banqueiros, capitalistas que sabem mais ou menos o que está acontecendo. Conseguem informação com um general ou com outro. Agora, ter uma avaliação precisa disso, a pessoa falar que sabe, que tem o setor A, B, C, D, e o setor B é minoritário, isso aí não acreditem de jeito nenhum, porque esse pessoal não sabe nada. Por exemplo, uma interpretação errada conduz a outra interpretação errada. O general Mourão, quando ele defendeu o brilhante Ustra, detalhe, né? Quem é o general Mourão? É o cara que defendeu, fez um ato em homenagem ao brilhante Ustra, chefe do doicode brasileiro durante a ditadura e um dos principais chefe de um dos principais centros de tortura da ditadura militar, o doicode de São Paulo. Ele defendeu o general brilhante Ustra e aí deu aquela grita, era o governo do PT e tal. Os militares, para fazer a média, tiraram ele do comando que ele estava no Rio Grande do Sul e transferiram ele para o alto comando do Exército em Brasília. Quer dizer, a punição, na verdade, foi uma promoção. Porque no Rio Grande do Sul, tudo bem, ele estava no comando de uma tropa. Mas em Brasília, ele está em contato com ele está no comando de todas as tropas. Ele é secretário de Finanças do Exército. Então, o que a gente tem são determinados dados objetivos que a gente precisa ver. O resto é especulação ociosa e distracionista. Ninguém sabe o que está acontecendo aí. Um cidadão falou o seguinte, ó: não cometamos o erro de fazer o exército se juntar aos golpistas ou de colocar todo militar brasileiro na condição de golpista. Precisamos entender quem são os inimigos reais e desta vez eles não vestem verde oliva. Ora, meu caro, precisa deixar de ser tão infantil assim. Não existe golpe militar sem o apoio das Forças Armadas. Não existe golpe civil sem o apoio das Forças Armadas. Se o Exército dissesse não à queda da Dilma, não caía. Como agora nós estamos vendo que o Exército disse não a nenhum tipo de punição ao general Mourão e ficou tudo por isso mesmo. Ou nós vamos acreditar que o poderosíssimo Temer é que é o artífice do golpe de Estado? Lógico que não. Quando o Temer chamou as Forças Armadas para Brasília, num momento crítico, né, em que, digamos, aquele ato público enorme poderia ter passado pela Polícia Militar e poderia ter invadido lá sei lá o quê, ficou claro que o Exército é uma retaguarda do golpe. O Exército foi lá para intervir contra uma manifestação política. O que nós estamos assistindo aqui é a situação de 1964 piorada. A esquerda não quer acreditar que possa ter um golpe militar, apesar da declaração
de todos os chefes militares, no sentido de que eles têm um golpe militar organizado, que eles têm planos de contingência para executar o golpe militar. Eles não querem acreditar. Eles não querem acreditar porque é uma verdade desagradável demais. Eles acham que a democracia é uma coisa sobrenatural, eles têm um fetiche, têm uma avaliação religiosa da democracia, e eles acham que nada disso vai acabar. As colocações dos poucos, né, que falaram sobre o assunto, para dizer que não tem perigo, elas todas indicam que a pessoa acha que, no final das contas, eles não falaram isso porque está desmoralizado. O regime democrático brasileiro é mais forte do que qualquer tentativa de golpe, etc, etc, etc. Que é uma coisa totalmente absurda, né? O Randolfo Rodrigues disse no Senado que o general é maluco. O general não é, já foi demonstrado, mas vamos repetir, o general não é maluco, não é um bicho esquisito nem nada. Ele fala em nome do Comando das Forças Armadas, sim. No programa do Bial, o Vilas Boas, o general Vilas Boas, falou que quem fala em nome do comando é ele. Mas o que nós vimos é que quem fala em nome do comando é o general Mourão. Ou o general Mourão também fala em nome do comando, igual a ele, na melhor das melhores das hipóteses. Bom, nós temos aí o pessoal, né, que é preciso esclarecer também, que diz o seguinte, que se tiver um golpe militar não é ruim. Por exemplo, tem um intelectual, né, ligado aí historicamente ao nacionalismo brasileiro, Muniz Bandeira, que falou que se os militares derem um golpe, seria até positivo para defender as riquezas naturais. Veja, esse pessoal não... Primeiro, isso é tudo uma fantasia delirante. Os militares não querem defender riqueza natural nenhuma. Se eles quisessem defender as riquezas naturais, não teriam derrubado a Dilma e colocado o Temer. O Temer está entregando tudo que é riqueza natural. Há declarações, logicamente, dos militares, no sentido de que precisa defender a Amazônia. O próprio Vilas Boas falou da Amazônia e tal. É até interessante ver que é um pensamento, mas isso é demagogia. A gente sabe disso daí. Os militares não vão se mexer para defender o país. Agora está sendo organizado aí um exercício militar conjunto, né? Teve a reunião entre os ministros das colônias, né? Do Brasil, do Peru e da Colômbia, com o dono da América Latina, que é o governo norte-americano. Aí o dono falou para os cachorros que os cachorros têm que organizar um exercício militar para ver se eles botam pressão aí, se preparam para invadir a Venezuela. E vai ter um exercício conjunto, um primeiro, né? Se os militares quisessem defender a fronteira nacional, eles protestariam contra isso daí. Não tem protesto nenhum. Aí alguém pode dizer assim, não, mas os militares não protestam porque eles são disciplinados, papapá. Mas não tem o Bolsonaro, que não é mais militar, que fala tudo que os militares querem e pensam, por que ele não fala? Que tem um monte de gente aí, besta, que acha que o Bolsonaro é nacionalista. Cadê o protesto contra a atitude colonial do governo brasileiro? A atitude canina do governo brasileiro? Não tem protesto. Não tem protesto nenhum. E a prisão do almirante Othon, que estava desenvolvendo o submarino nuclear brasileiro? Se algum militar
tiver algum interesse na defesa da pátria, todo mundo sabe, sem submarino nuclear, você não consegue efetivamente guardar a costa nacional. Os submarinos convencionais, eles foram substituídos porque, como eles têm pouca autonomia, eles facilmente podem ser identificados por radar e tal e destruídos. O submarino nuclear, não. Você quer defender o Brasil, teria que ter um submarino nuclear. Aí prenderam a pessoa que está fazendo o projeto do submarino nuclear. E o projeto está sendo desmantelado. Cadê os militares nacionalistas? Isso é tudo conversa mole. A defesa do Brasil é uma abstração. Contra quem que eles vão defender o país? Se eles já estão subordinados aos norte-americanos. Então isso aqui é uma loucura. O Muniz Bandeira, inclusive, falou uma coisa que, apesar de ser extremamente louca, é importante a gente repetir aqui, que é o seguinte, que já teve um golpe no Brasil. Não adianta querer defender a Constituição contra os militares, porque a Constituição foi rasgada. Bom, então, como a Constituição foi rasgada, vamos chamar os militares aí para fechar sindicato, impor censura, por que não? Olha o argumento, esse é considerado, esse Muniz Bandeira, ele é considerado assim um dos grandes intelectuais da esquerda nacional, né? Eu falo esquerda porque tem um pessoal que é chamado de intelectual de direita, mas isso daí é uma espécie de metáfora, né? Intelectual de direita. Quer dizer, ele acha assim, como o golpe já rasgou a Constituição, você não tem que se defender de mais nada. A única coisa que tem importância era a Constituição. Um golpe militar vai deixar o golpe do Temer parecer um passeio, uma brincadeira de criança. A classe operária tem que ter extrema preocupação com a possibilidade de um golpe militar. Bom, outra coisa também que a gente deve chamar a atenção aqui, que é extraordinariamente marcante, é o seguinte. No discurso que o general Mourão fez, ele fala o seguinte, que o golpe seria dado se os corruptos não fossem punidos. Então, nesse momento, ele selou a frente única entre a esquerda, que é contra a corrupção, e a extrema-direita. Porque, você vê, a corrupção é uma questão fundamental para um determinado setor da esquerda. Bom, o general falou que se o regime político não der conta da corrupção, eles vão intervir. Esse, na verdade, é o verdadeiro resultado da luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção é o pretexto para golpes de Estado. Foi pretexto para o golpe, para derrubar o governo do PT, apesar de que na hora H eles não conseguiram provar nada da corrupção da Dilma, mas eles criaram o ambiente político para a derrubada da Dilma com a questão da corrupção, desmoralizando, criando um clima de desmoralização da esquerda, e derrubaram ela por outro motivo. E agora os militares vão usar a corrupção para dar um golpe de Estado que também tem outro motivo. Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, a maior parte da esquerda nacional não falou absolutamente nada da declaração do general Mourão. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bastante esclarecido aqui. Tem uma esquerda, que é uma esquerda que tem uma mentalidade anarquista, que acha que a política não tem importância. Se vai ter eleição, não vai ter eleição, se a Constituição se vai ter constituinte, que isso, que aquilo, tem a menor importância. E, portanto, também, se o Exército vai dar um golpe militar, também não tem importância. Aí eles ficam lá, precisa defender
a categoria tal que está em greve por não sei quanto de aumento de salário. Nesse momento, isso tudo é absolutamente secundário. O que está em questão aqui é a luta pelo problema central, que é o poder do Estado. Quer dizer, nós estamos numa situação em que nós vemos o poder do Estado ameaçado de cair em poder de militares, que falaram claramente que eles podem intervir na situação, entre aspas, quer dizer, dar o golpe, independentemente de qualquer poder, já deram um passo adiante. Que até agora o que eles falavam era se algum dos poderes, também era uma pregação do golpe militar, mas agora eles falaram que, mesmo que nenhum poder conclamar eles a intervir, vão intervir. E a maior parte da esquerda nem comentou isso daí. É uma falência absoluta, mostra que tem todo um setor da esquerda que está em estado de coma. O setor que se pronunciou, PT, por exemplo, se pronunciou, mas também não fez nada. Se eu estou do lado dos militares que estão organizando o golpe de Estado, a falta de reação do conjunto da esquerda é um sinal muito importante na luta estratégica em torno do golpe de Estado. Os militares devem estar olhando e falar, ó, ninguém reagiu. Quer dizer, significa que se for dado o golpe militar, o golpe de Estado pelos militares, ninguém vai reagir. Ou a reação vai ser muito pouca e muito desorganizada. É isso que significa. A maior parte da esquerda está aí pensando nas eleições de 2018, enquanto os militares estão ameaçando dar um golpe de Estado. É uma coisa impressionante de ver. Por isso que eu falei, não é mera idiotice, é uma coisa espantosa. O grau de alienação política da totalidade da esquerda. Por isso que nós temos que chamar a atenção para o fato. E nós não devemos nos deixar sugestionar pelo fato de que se cria um clima de que isso aqui não tem importância. Porque isso seria se adaptar à alienação geral vigente. É a mesma coisa do golpe contra Dilma. Quando nós falamos que o governo PT ia sofrer um golpe, e não vai, não dá, não tem condições, o Cunha não quer, o Temer não quer, o PSDB não quer, o outro, se der o golpe é ruim, não sei, um milhão de explicações deram o golpe e a reação foi extremamente fraca. E agora nós estamos vendo a repetição disso daí. Nós não devemos deixar que a situação de estado de coma da esquerda influencie aqueles setores que estão a favor de lutar contra o golpe militar. De forma nenhuma. Não devemos deixar de forma nenhuma.